Água na fotossíntese. O vídeo a seguir tem como objetivo apresentar como a água afeta cada etapa do processo de fotossíntese. A palavra fotossíntese significa síntese através da luz. Consiste na transformação de energia luminosa em energia química, através de organelas chamadas cloroplastos, que são encontrados nas células vegetais. Estas organelas possuem um pigmento chamado de clorofila, que dá a cor verde às plantas. Este processo é o responsável pela captação de luz, dióxido de carbono e água do ambiente para formar ATP e NADPH, usados como fonte de energia química para a síntese de carboidratos, como amido e glicose. A água possui um papel essencial na fotossíntese. Ela é absorvida pelas raízes, principalmente na região dos pelos radiculares, que são finos e penetram nos pequenos poros do solo, aumentando a superfície de contato com o solo. A água entra nas células da raiz por osmose, que é um transporte passivo que depende da diferença de concentração entre o meio externo e o interno. Além da osmose, as plantas também podem absorver água de forma ativa. Isso ocorre quando a concentração do meio externo e do interno são iguais ou quando o solo está muito seco. Nesse caso, a planta gasta energia na forma de ATP para bombear água para dentro da célula, contra o gradiente de concentração. A água que foi absorvida pela planta é transportada pelo xilema e chega aos cloroplastos das células fotossintetizantes, que se encontram principalmente nas folhas. No cloroplasto, uma organela com dupla membrana, encontram-se os tilacoides, estruturas com aparência de discos, formados pela dupla membrana do cloroplasto. É na parte mais interna do tilacoide, no lúmen, que a água é quebrada, liberando elétrons, oxigênio e hidrogênio. A quebra da molécula de água no lúmen só é possível com a absorção pela planta de luz solar com comprimentos de onda curtos e mais energéticos, como os da faixa do azul até o vermelho curto. Este processo é denominado fotólise da água, ou reação de Hill. Os elétrons liberados na fotólise da água são usados para substituir os elétrons perdidos pela clorofila no fotossistema 2 em reações de oxirredução até o fotossistema 1, produzindo o NADPH, que é liberado no estroma do cloroplasto. Este processo é conhecido como transporte de elétrons no cloroplasto e apelidado de esquema Z, devido ao zigue-zague de elétrons entre os fotossistemas no interior das membranas dos tilacoides. Os íons de hidrogênio são utilizados para gerar ATP, que é também liberado no estroma do cloroplasto. O NADPH e o ATP serão utilizados no ciclo de Calvin-Benson para a redução do dióxido de carbono em carboidratos. A água, desse modo, apresenta um papel fundamental nesses processos, pois é a responsável pelo fornecimento de elétrons para os fotossistemas, de íons de hidrogênio para a produção de energia química na forma de ATP e fornecimento de oxigênio liberado na atmosfera, do qual todos os organismos vivos são dependentes. Portanto, a falta de água para a planta acarretará no fechamento estomático para a redução da transpiração e murcha, levando à redução na captura de dióxido de carbono. A menor disponibilidade de água reduz também a síntese de ATP, já que tem menos água para fornecer elétrons para o processo. Esses processos culminam na redução da taxa fotossintética da planta, e dependendo da duração e intensidade do déficit, pode levar ao ponto de murcha permanente. Em sistemas agrícolas, esta situação pode ser vista em casos em que há um período de estiagem muito longo, necessitando assim de sistemas de irrigação para que não haja falta de água para as culturas. Devido a essa importância, os sistemas devem adotar meios de conservação das nascentes e do não desperdício de água, tornando os meios de produção sustentáveis. O uso de tecnologias para o monitoramento da umidade do solo e da disponibilidade de água, bem como o uso de sistemas de armazenamento de água e sistemas de irrigação, são de extrema importância, pois suprem as necessidades hídricas das plantas o ano todo. Contudo, a falta d'água pode afetar drasticamente a cadeia produtiva, impactando na segurança alimentar de pequenas regiões ou até mesmo de grandes cidades, já que se essa falta for influenciada pelo clima da região, afetará pequenos, médios e grandes produtores. É dever do engenheiro agrônomo conhecer o clima da região, para que possam sanar as necessidades hídricas da produção.
as quais podem variar de acordo com a cultura implantada na área. Portanto, é de grande importância que se ofereça assistência técnica adequada e de fácil acesso para os produtores, evitando perdas de produtividade devido à falta de água para as culturas e assim assegurando que a cadeia alimentar não seja afetada. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Muito obrigado.